Olá, eu me chamo Fernanda, estou cursando a disciplina de Nutrição e Alimentação de Não Ruminantes e o meu tema do seminário é cana-de-açúcar, melaço em pó e caldo e ácido fumárico. Sobre a cana-de-açúcar, ela é uma planta pertencente às gramíneas perenes altas. Pode-se causar confusão ou dúvida por ela ser doce e os seus usos diferentes, em pensar ou associar que é uma fruta, mas no caso a cana-de-açúcar é uma planta. Ela é nativa da região tropical da Ásia e Malásia, serve principalmente para a produção de açúcar, álcool e também para alimentação animal. Apresenta um caule delgado, que é coberto por folhas compridas e verdes, e é nesse caule que fica o maior teor de açúcar, né? Então fica concentrado nesse caule. A planta da cana tem entre 2 e 6 metros de altura, é pobre em proteína e utiliza-se na alimentação de suínos. O ácido fumárico, C4H4O4, é um ácido, como o próprio nome já diz, é um ácido orgânico amplamente encontrado na natureza. Quimicamente, ele é um ácido dicarboxílico insaturado. Geralmente ele não é tóxico e não irritante, e ele pode ser utilizado na dieta de aves e leitões. Produção da cana-de-açúcar no Brasil. A região sudeste é a região que mais produz, com 439,6 milhões de toneladas. A região centro-oeste é a segunda que mais produz, sendo 145,3 milhões de toneladas. Em terceiro, vem a região Nordeste, com 54,4 milhões de toneladas. A região Sul, com 33,6 milhões de toneladas. E, por último, a região Norte, sendo a que menos produz, com 4 milhões de toneladas. Já a produção de cana-de-açúcar no mundo, em primeiro lugar, o país que mais produz é o Brasil, com 677 milhões de toneladas. Em segundo lugar, fica a Índia, com 439 milhões de toneladas. Em terceiro lugar, dos países que mais produzem, fica a China, sendo 103 milhões de toneladas. Em relação às características do melaço em pó, ele é um suplemento energético que possui excelente palatabilidade para alimentação animal. As vantagens na utilização do melaço em pó. O produto ele é composto por 95% de matéria seca, não fermenta, não atrai moscas, e o processo de contaminação por bactérias é extremamente reduzido. É uma excelente fonte de carboidratos e micronutrientes, possui um alto valor nutricional e energético, 85% de NDT. O aumento do crescimento e reprodução dos animais são estimulados e também possui vantagens, né, com ganhos na produtividade. E em farelos aconselha-se colocar o melaço em último lugar para que não se perca, né, parte desse melaço por aderência às paredes do misturador. E ao misturar o melaço em pó, os animais não acostumados ao seu uso, convém iniciar o tratamento com dosagens menores. Então, ir aumentando, né, gradativamente durante alguns dias para até atingir a dosagem ideal. Características do caldo de cana. Ele é um líquido extraído da cana-de-açúcar durante o processo de moagem. Pode ser aproveitado na alimentação animal, especialmente como fonte de energia, tendo um alto teor de sacarose, e trata-se de um subproduto da própria cana. É constituído basicamente por água, de 75% a 82%, e sólidos totais dissolvidos, 18% a 25%. Dentre esses sólidos totais dissolvidos,
Tem os açúcares, como a sacarose, glucose, frutose, e os não açúcares orgânicos e os inorgânicos. Características do ácido fumárico. Ele existe como cristais brancos ou quase brancos, inodoros e com um sabor muito ácido. Ele é um acidificante natural, usado na alimentação de não ruminantes para melhorar a digestão, a absorção de nutrientes e promover a saúde intestinal. O ácido fumárico ele age reduzindo o pH do trato digestivo, criando um ambiente menos favorável à proliferação de bactérias patogênicas e, consequentemente, melhorando o desempenho animal. Ele pode ser de dois tipos: o CWS, que vem do inglês Cold Water Soluble, que ele é solúvel em água fria, tem dissolução rápida e granulometria fina. Já o HWS, ele é Hot Water Soluble, ele é solúvel em água quente e tem uma dissolução lenta. Processamento do melaço em pó. Primeiramente, através de imagens de satélite, são selecionadas as regiões que apresentam as melhores condições em questão de relevo e fertilidade. E aí, então, vai ter todo o preparo do solo para poder plantar a cana-de-açúcar. Aí, em seguida, acontece a colheita dessa cana, que é quando o canavial atinge entre 2 a 3 metros de altura. E depois disso, a matéria-prima vai ser transportada em caminhões até a usina, onde vai ser feito o açúcar e posteriormente o melaço. E o terceiro passo é o preparo da cana-de-açúcar. Ela passa por um processo de limpeza ou lavagem para retirar palhas, sujeiras e remover grande parte das impurezas, né, que prejudicam o processamento, para aí então poder começar a extração do caldo. E aí depois dessa preparação, a matéria-prima ela é picada e pulverizada para poder abrir as células da cana, porque isso facilita o processo de extração do açúcar. E aí depois disso vem o quarto passo, que é a moagem da cana-de-açúcar. Aí essa cana ela vai passar por rolos que vão pressionar, né, essa cana, e aí vai separar o caldo e o bagaço. O primeiro caldo ele é obtido sem adição de água, ou seja, sem embebição. Ele tem uma alta concentração de açúcar e ele vai para a produção de açúcar e etanol por ser mais puro. Já o último caldo, ele já tem, né, essa adição de água, então tem ajuda da embebição. Ele tem cerca de 50% de açúcar e é destinado à destilaria. O quinto passo do tratamento do caldo, o quinto passo é o tratamento do caldo e a produção do melaço de cana. E aí essa etapa é dividida em clarificação, a filtração, a evaporação, a cristalização e a centrifugação. E após essas etapas, os cristais de açúcar são separados e aí o caldo ele é aquecido entre 103 e 105 graus e em seguida ele é resfriado em tanques apropriados. Então esse processo todo que eu falei até agora vai resultar no melaço de cana. Para o melaço em pó, precisa do processo de desidratação para chegar no melaço em forma de pó. Então, depois que faz, né, essa desidratação, aí se obtém o melaço em pó. Processamento do caldo de cana. A cana ela chega e aí é feito o descarregamento para poder iniciar o processo. E aí, em seguida é feita a limpeza para remoção das impurezas. E essa limpeza ela pode ser úmida
que é com uso de água, ou seca, com uso de alguns equipamentos. Aí a cana ela é transportada por esteiras até os equipamentos de preparo e depois essa cana ela é cortada e triturada para poder facilitar a extração do caldo. Aí a cana triturada ela é prensada para aí entra água, né, para ajudar a extrair esse caldo e sai o bagaço. E aí depois o caldo passa por peneiras para remover os sólidos ou as impurezas finas. E por fim, esse caldo limpo ele segue para ser utilizado. Valores nutricionais. Essa tabela ela foi retirada das tabelas brasileiras de aves e suínos. E em relação ao caldo de cana, ele tem 19,7% de matéria seca, 0,32% de proteína bruta, ou seja, tem pouca proteína, e 0,05% de fibra bruta, quase também sem fibra, bem pouquinho. A energia bruta para aves 757 e energia digestível para suínos 707 e a energia metabolizável 675. Então, o caldo de cana ele é basicamente uma fonte de energia rápida, ele é pobre em proteína, fibra, então ele não pode ser usado como um único alimento. Ele deve ser complementado, né, com outros ingredientes ricos em proteína e nutrientes essenciais. Tem uma alta digestibilidade, especialmente para suínos, o que torna ele útil como um suplemento energético. O melaço em pó tem 93,3% de matéria seca, que é considerável alto, então o produto é bem concentrado, baixa proteína bruta, com 2,44%, fibra bruta 6,20% e energia bruta 3.170, a metabolizável para aves 2.153 e para suínos energia digestiva 2.616, a metabolizável 2.495 e a líquida 1.745 quilocalorias por quilo. Então, o melaço em pó ele é uma fonte de energia altamente concentrada, tem pouca proteína, então ele precisa ser balanceado com outros ingredientes, assim como eu mencionei do caldo de cana. Ele é bem aproveitado pelos animais, com um alto valor de digestibilidade e energia, metabolizável especialmente para suínos. E a recomendação da inclusão desse alimento na ração de aves e suínos é inicial 1 a 2%, frangos de corte, crescimento 1%, 3%, para poedeiras em produção 1% e 3%. Para suínos, crescimento inicialmente até 2%, crescimento 2 a 3%, terminação também, e suínos em reprodução, gestação de 2%, 3%, e lactação 2%, 3% também. O artigo que eu escolhi, ele tem como título o efeito da substituição parcial do milho por melaço de cana-de-açúcar sobre parâmetros sanguíneos e a composição do músculo longíssimos torácios de suínos em crescimento. Sobre os resultados do artigo, nessa tabela sobre o efeito do melaço de cana-de-açúcar como substituto parcial do milho na dieta, sobre os parâmetros do músculo longíssimos torácios e a espessura de toucinho de suínos em crescimento. Então, o comprimento do músculo no controle do melaço de açúcar não teve diferença significativa. O parâmetro da profundidade desse músculo em centímetros também não teve diferença significativa entre os dois tratamentos. A área do músculo não teve também diferença. E o que mostrou ser diferente, ter uma diferença significativa, foi a espessura do toucinho,
onde o tratamento de controle foi de 8,9 e o melaço de cana-de-açúcar 5,8. Então, a conclusão, né, desse resultado foi que o melaço reduziu essa espessura de gordura, né, do toucinho na carcaça, o que pode ser interessante para produção de carne mais magra. Já nessa tabela, sobre o efeito do melaço de cana-de-açúcar como substituto parcial do milho na dieta, sobre os parâmetros sanguíneos de suínos em crescimento. Observando todos esses parâmetros, o que apresentou diferença significativa foi o último, GGT, que é uma enzima que se chama gama-glutamil transferase, e para o tratamento controle teve um resultado de 67,1. Então foi um valor acima dos valores normais, comparado também ao melaço de cana-de-açúcar, que foi 49,9, mostrando aí uma melhora, né, que pode ter melhorado a saúde hepática dos suínos. Então, esse valor do tratamento controle pode indicar uma sobrecarga ou lesão hepática. Essa é a última tabela dos resultados, e é sobre o efeito do melaço de cana-de-açúcar como um substituto parcial do milho na dieta sobre a composição química, perfil de ácidos graxos e a qualidade do músculo de suínos em crescimento. Então, o que se observa é que não teve nenhuma diferença significativa nos tratamentos do controle, né, e do melaço de cana-de-açúcar. Então, o que pode se concluir é que a substituição parcial do milho na dieta pelo melaço de cana-de-açúcar não alterou a composição química do músculo, nem o perfil de ácidos graxos, também os índices aterogênicos e trombogênicos, a relação de ácidos graxos hipocolesterolêmicos para hipercolesterolêmicos e os ácidos graxos desejáveis. Então, a conclusão de fato desse artigo é que o melaço da cana-de-açúcar utilizado na substituição parcial ao milho na dieta dos suínos em crescimento, no nível de 3%, resultou em animais com uma menor espessura de toucinho, melhor concentração sérica da enzima gama-glutamiltransferase, e esse tratamento ele não alterou o perfil, né, dos ácidos graxos, também não afetou a composição química e também a qualidade do músculo longíssimos torácios. Então, o melaço de cana-de-açúcar ele pode ser usado então na dieta de suínos em crescimento para reduzir a espessura do toucinho da carcaça e também para melhorar os parâmetros sanguíneos. Aqui são as referências bibliográficas. E que eu finalizo a minha apresentação. E muito obrigada a todos pela atenção.